Com essa ideia, me veio um desafio. Eu deveria fazer um vídeo de iceberg sobre as revoluções. Porém, para fazer um vídeo de aproximadamente meia hora sobre tantas revoluções importantes, seria necessário enxugar demasiado o conteúdo ao ponto de só se deixar o essencial. Ora, o objetivo do iceberg é se aprofundar, mesmo que de maneira superficial, em um assunto. Logo, vi que não seria possível fazer algo suficientemente profundo, senão em um vídeo muito longo e de muitas horas. Com isso, percebi que ainda assim seria muito pouco. Então, resolvi dar a cada revolução um vídeo próprio. Ainda assim, apesar disso, creio não conseguir entregar toda a profundidade merecida em tão pouco tempo. Só a Revolução Francesa, que nos deu esse vídeo de aproximadamente 1 hora, eu poderia fazer um vídeo falando por 6 horas. E ainda assim, poderia não ser suficiente. Não deixo de cumprir o meu objetivo, apesar disso, com esse vídeo, onde espero entregar tópicos tanto conhecidos quanto mais desconhecidos do conhecimento do público geral. Ao menos para gerar essa faísca de curiosidade, que gerará uma fogueira muito grande, que espero que não se apague com suas próprias pesquisas. No final do século XVIII, a França ainda se apresentava como uma potência na Europa, mas sinais de desgaste interno já se tornavam evidentes. Décadas de guerra e os gastos da corte haviam deixado os cofres do reino quase vazios. A Guerra dos 7 Anos, encerrada em 1763, havia gerado dívidas consideráveis, que foram agravadas pelo apoio à independência das colônias americanas. Mas o preço dessa posição pesava sobre uma economia frágil e sobre uma administração central que começava a demonstrar certas limitações. O sistema de impostos era desigual. Clero e nobreza contribuíam de forma mínima, enquanto os camponeses, artesãos e burgueses sustentavam quase todo o fardo. Por muito tempo, essa estrutura foi aceita como parte de uma ordem estabelecida. Em tempos de crise, porém, tornou-se insustentável. Tentativas de reforma fiscal esbarravam nos privilégios já consolidados, o que evidenciava a dificuldade de manter equilíbrio entre a autoridade e as necessidades práticas do reino. O ano de 1788 foi particularmente adverso. Más colheitas elevaram os preços dos alimentos, provocando fome e descontentamento. O desemprego cresceu e, por consequência disso tudo, a confiança no governo diminuiu. Em Paris se multiplicavam rumores e panfletos que refletiam a inquietação de um povo que já não se sentia protegido pelas instituições tradicionais. A monarquia, que antes era um símbolo de estabilidade, agora estava bem distante. Luís XVI, prudente, mas indeciso, oscilava entre manter as práticas já consagradas e ceder a pressões externas. Maria Antonieta, sua esposa, tornou-se foco de um ressentimento popular. Ela estava associada ao luxo e à indiferença da corte. Versalhes conservava o seu esplendor e rituais de etiqueta, mas essa aparência não correspondia à realidade do país. A centralização do poder que surgiu na Idade Moderna, com o absolutismo, que antes garantia unidade e autoridade, agora se mostrava rígida e incapaz de responder às necessidades do povo. O Estado, sem flexibilidade e descredibilizado, encontrava-se à beira da falência. A crise não era apenas financeira, pessoas já não confiavam nos seus líderes, e o respeito à hierarquia e a percepção de que cada grupo tinha seu lugar na sociedade começou a se dissolver. Quando a Revolução finalmente se manifestou, ela encontrou uma França já bastante fragilizada, e que os problemas sociais se somavam à perda de um sentido político, causado por uma monarquia decadente, como era da época. Ao longo do século XVIII, a França tornou-se centro de ideias que transformariam a visão sobre política, religião e sociedade. Filósofos como Voltaire, Rousseau, Diderot e Montesquieu colocaram a razão humana no centro da vida, defendendo que o homem poderia organizar o mundo sem depender das autoridades tradicionais. Essa mudança gradual enfraqueceu antigas estruturas que garantiam coesão e a estabilidade social.
o iluminismo ganhou força política à medida que a ligação entre fé e poder que sustentava a hierarquia social começou a se dissolver. A confiança passou a se voltar para o indivíduo e o homem tornou-se medida de todas as coisas. Embora essa perspectiva representasse liberdade de pensamento, também minava as bases morais que sustentavam o equilíbrio do reino. Essas ideias não ficaram restritas aos livros ou aos salões aristocráticos. Na verdade, panfletos, jornais e enciclopédias começaram a formar uma opinião pública independente das instituições tradicionais. Lojas maçônicas e outros espaços de debate reuniam burgueses, nobres e funcionários do Estado em torno de conceitos de liberdade e reforma moral. Jornalistas como Marat, Desmoulins e Ibert utilizavam a imprensa para mobilizar o povo e denunciar abusos, transformando a comunicação em instrumento de ação política. Quando a crise financeira e social atingiu o seu ápice, a França já havia feito mudanças profundas na sua estrutura. Tentativas de reforma fiscal foram feitas por ministros como Turgot, Necker e Calonne, mas, como esbarraram nos privilégios da nobreza e no poder da corte, elas acabaram mostrando que mudanças profundas seriam praticamente impossíveis sem uma ruptura. E essa impossibilidade de mudança levou Luís XVI a convocar, pela primeira vez em 175 anos, os Estados Gerais. Em 1789, depois de quase 2 séculos de silêncio, a França, através de Luís XVI, decidiu convocar os Estados Gerais, uma antiga assembleia que reunia os 3 pilares da sociedade: o clero, a nobreza e o chamado Terceiro Estado, aquele que se apresentava como representante do povo comum, mas formado em grande parte por advogados, comerciantes e burgueses urbanos, homens instruídos que falavam em nome de camponeses e operários que raramente tinham voz nas decisões do reino. Era a primeira vez desde 1614 que o soberano se via na necessidade de abrir as portas do poder, um gesto que refletia mais urgência do que generosidade. A França estava financeiramente esgotada e o Estado não conseguia honrar nem os juros de suas dívidas. A convocação dos Estados Gerais buscava restaurar o equilíbrio da autoridade real diante de um impasse econômico e administrativo. Os Estados Gerais se reuniram em maio, em Versalhes, sob uma atmosfera de solenidade e de tensão. Luís XVI esperava aprovar novos impostos, restaurar a ordem financeira e manter a aparência de estabilidade do reino. Entretanto, o encontro rapidamente se tornou palco de disputas sobre princípios e precedência. O impasse estava na forma de votação. Cada estado votava separadamente: clero, nobreza e terceiro estado, o que significava que, mesmo representando a maioria da população, o terceiro estado podia ser sempre vencido por 2 contra 1. A partir desse ponto, uma questão de ordem acabou se transformando em um debate sobre a própria origem da autoridade. O terceiro estado passou a exigir que os votos fossem contados individualmente, um homem, um voto, propondo de forma aparentemente simples uma reorganização que deslocava o centro da soberania do rei e dos privilégios de nascimento para a coletividade. A ideia de nação começou a adquirir um peso bem maior, quase absoluto, desafiando séculos de estrutura hierárquica. Enquanto o clero e a nobreza hesitavam, os deputados do terceiro estado, entre eles figuras como Mirabeau e Sieyès, apresentavam-se não mais como súditos, mas como os porta-vozes de uma vontade coletiva. Sieyès publicou um panfleto que ressoou em Paris. O que é o terceiro estado? Tudo. O que tem sido até agora no sistema político? Nada. O que pede ser alguma coisa. Suas palavras refletiam uma ambição que questionava diretamente a autoridade tradicional. Os nobres tentavam preservar as formalidades, enquanto o rei, pressionado, oscilava entre ceder ou reafirmar sua autoridade. O impasse prolongou-se, e a paciência do terceiro estado transformou-se em ação decisiva. No início de junho, eles se declararam Assembleia Nacional, afirmando representar toda a França. Apesar de ser simbólico, esse gesto constituiu uma ruptura irreversível. A origem do poder não estava mais no trono, mas agora estava nessa nova assembleia, que reivindicava falar em nome do povo. Luís XVI tentou reagir, mandou fechar a sala onde se reuniam, mas os deputados se refugiaram no salão do jogo da pela, um espaço simples, usado para jogos de raquete, semelhante ao tênis moderno. E eles juraram não se separar até redigir uma nova constituição para a França. Nascia o primeiro ato revolucionário, o juramento do jogo da pela. A cerimônia foi conduzida por Jean-Sylvain Bailly,
e foi apoiada por alguns membros do clero e da nobreza, que certamente faziam parte, junto destes, de uma certa sociedade secreta. Assim, eles formalizaram de maneira concreta a noção de soberania que emergia fora da linha direta do trono. Luís XVI manteve o seu título e a autoridade de maneira formal, mas aquele tradicional equilíbrio entre a monarquia e a representação havia sido alterado. O que ocorreu naquele salão marcou a transição entre dois regimes de legitimidade: o da autoridade transmitida pelo nascimento e o da autoridade derivada da vontade coletiva. Assim, uma nova ordem política começava a se formar, em que o trono não era mais o único centro de decisão na França. Em 14 de julho de 1789, uma multidão se dirigiu à fortaleza da Bastilha, em Paris, erguida na Idade Média como defesa da cidade e convertida posteriormente em prisão do Estado. A Bastilha representava a autoridade do poder central sobre a sociedade francesa. Aqueles que a cercaram buscavam não só libertar os poucos prisioneiros ali detidos, que eram 7, mas também apoderar-se de armas e pólvora guardadas em seus depósitos. O episódio teve um caráter simultaneamente prático e simbólico: destruir um marco visível do poder e preparar-se para a instabilidade que se abria sobre o país. Nos dias anteriores, grupos de artesãos, comerciantes e operários organizaram-se sob a liderança de representantes locais, coordenando a tomada de arsenais e preparando o confronto. Na manhã de 14 de julho, esses contingentes convergiam para a Bastilha. Do outro lado, uma pequena guarnição de inválidos do exército e alguns suíços, sob o comando do governador Bernard René de Lanay, resistia sem receberem ordens claras de seu superior. O confronto foi confuso, marcado por negociações interrompidas e disparos dispersos. Quando a multidão finalmente atravessou os portões, Launay foi capturado e morto, e a fortaleza passou ao controle popular, sendo demolida gradualmente nos dias seguintes. O episódio ocorreu num contexto de desordem institucional. O rei estava pressionado pela recém-formada Assembleia Nacional e, por isso, havia deslocado ministros e concentrado tropas em Paris, aumentando a tensão na cidade. A Bastilha foi escolhida não por seu valor militar, que era limitado, mas por seu peso simbólico. Derrubá-la significava abalar a autoridade encarnada na coroa e nas instituições centrais. A tomada da fortaleza revelou, de maneira mais visível, o enfraquecimento da ordem tradicional. Embora o rei permanecesse no trono, sua figura já não detinha a mesma autoridade de antes. A França entrava num período em que antigas hierarquias iriam ceder lugar a novas formas de legitimidade, mais instáveis e sujeitas às vontades das massas. O que se apresentou como um ato de libertação inaugurava, ao mesmo tempo, um tempo de incerteza em que a ausência de bons critérios tornava o poder mais volátil e a sociedade mais fragmentada. Durante o verão do mesmo ano, em meio à profunda incerteza que atravessava a França, o país foi tomado por um surto de pânico coletivo conhecido como o Grande Medo. O fenômeno não teve um líder, nem um ponto de origem muito claro. Espalhou-se por diversas regiões, da Bretanha à Borgonha, do Vale do Loire ao Languedoc, alimentado por rumores de que a nobreza planejava retomar pela força os antigos privilégios. Os protagonistas dessa história eram principalmente camponeses, pequenos proprietários e trabalhadores do campo. Armados com ferramentas rudimentares, acreditavam que tropas mercenárias viriam destruir colheitas e punir a população. Movidos pelo medo e pela insegurança, organizaram-se em grupos e atacaram castelos, mosteiros e residências senhoriais. O alvo não era o saque pessoal, mas a destruição de símbolos do poder feudal: arquivos, registros de impostos, cartas de servidão e títulos de propriedade. Queimar esses documentos representava uma tentativa de libertar-se dessas obrigações herdadas. Sem ter um comando central, o movimento se espalhou rapidamente, impulsionado pela circulação de boatos, pela ausência de uma autoridade local. Cada vila acreditava reagir a um perigo imediato, e a soma dessas reações formou uma onda de violência difícil de conter. Nobres abandonaram suas propriedades e o poder real mostrou-se incapaz de controlar a situação. Em poucas semanas, o medo tornou-se o sentimento dominante em vastas regiões do país. Em Paris, a recém-formada Assembleia Nacional Constituinte enfrentava pressão para intervir. Na noite de 4
4 de agosto de 1789, em meio à tensão e ao fervor popular, os deputados votaram a abolição dos direitos feudais, dos dízimos e das distinções de nascimento. Em uma única sessão, séculos dessa hierarquia jurídica e social foram formalmente desfeitos. O ato, apresentado como medida de conciliação e preservação da unidade nacional, buscava conter a revolta e reestabelecer certa ordem em um país em ruptura. A decisão encerrou, ao menos simbolicamente, a ordem feudal que sustentara a França desde a Idade Média. Mas, ao romper de forma tão brusca os vínculos entre senhores e camponeses, criou-se também um vazio. O campo francês ganhou uma nova liberdade, mas perdeu simultaneamente a estabilidade e o sentido que a antiga estrutura oferecia. Em agosto de 1789, em meio à efervescência revolucionária, a Assembleia Nacional Constituinte aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O texto foi redigido em Paris por deputados como Lafayette, Sieyès e Mirabeau, profundamente influenciados pelas ideias do Iluminismo. Seu objetivo era substituir a antiga sociedade de privilégios por uma nova ordem baseada em princípios considerados universais e racionais. A França, mergulhada na crise econômica e a agitação social, buscava um novo fundamento para reorganizar o poder e a convivência civil. A declaração, composta por 17 artigos, afirmava que todos os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos, que a soberania pertence à nação e que a lei deve expressar a vontade geral. Embora tais princípios fossem apresentados como uma novidade, eles representavam, antes, uma reformulação moderna de ideias já presentes em tradições políticas anteriores, agora reinterpretadas sob a ótica do iluminismo e da soberania popular. O poder político passava, assim, a ser legitimado não mais pela graça divina, mas pelo consentimento dos cidadãos. Concepções de liberdade, dever e legitimidade já faziam parte do pensamento político medieval, por exemplo, embora sob outras bases. Embora escrita para a França, a declaração aspirava a uma validade universal. Sua forma breve e linguagem direta buscava alcançar todos os povos. Contudo, por trás dessa clareza, operava-se uma mudança profunda. A antiga noção de ordem, fundada em tradição e hierarquia e princípios transcendentais, era gradualmente substituída pela confiança na razão e na vontade humana. Essa transição do fundamento moral e espiritual da autoridade para o racionalismo estritamente humano marcou um ponto de virada na história política. A lei, antes entendida como expressão de uma ordem natural superior, tornava-se agora produto da deliberação dos homens. Assim, enquanto proclamava direitos inalienáveis, a Revolução minava os alicerces tradicionais que davam sentido e estabilidade à autoridade política. A França conquistava, enfim, um novo marco jurídico, sólido em aparência, mas ainda incerto em sua substância. Sob o entusiasmo das palavras liberdade e igualdade, iniciava-se uma experiência inédita. A tentativa de construir uma sociedade inteiramente fundada na razão humana, sem o suporte das estruturas e princípios que antes ofereciam coesão e equilíbrio à vida coletiva. Em outubro, a escassez de alimentos tornou a vida em Paris insuportável. A fome, agravada pela desorganização econômica e pela crescente desconfiança em relação à corte, alimentava rumores de que o rei e seus ministros estocavam trigo. Diante dessa situação, um grupo de mulheres do mercado, padeiras, lavadeiras e donas de casa, reuniu-se diante do Hôtel de Ville. O protesto, que nasceu de uma necessidade imediata, rapidamente se transformou em um movimento político. Sob chuva e frio, milhares decidiram marchar até Versalhes, a cerca de 20 quilômetros da capital. O que começou como um clamor por pão tornou-se um desafio direto à autoridade real. Artesãos, soldados da Guarda Nacional e agitadores se uniram à marcha, e a multidão cercou o palácio, exigindo que o rei atendesse às suas reivindicações. Durante a madrugada, o palácio foi invadido. Guardas foram mortos e a rainha Maria Antonieta precisou fugir pelos corredores para escapar da fúria popular. Na manhã seguinte,
Pressionado, Luís XVI aceitou acompanhar a multidão até Paris. Oficialmente, seria uma demonstração de aproximação entre o soberano e a nação, mas, na realidade, marcou o início de seu cativeiro político. O rei deixava o Palácio de Versalhes, símbolo de autoridade e continuidade, para viver sob a vigilância instável da capital revolucionária. A Marcha das Mulheres apresentou um episódio muito maior do que uma reivindicação popular. Ela, na realidade, marcou o fim da autonomia da monarquia e o deslocamento definitivo do centro do poder. Versalhes, onde encontrava-se a estabilidade, esvaziava-se. Paris, dominada pela agitação das ruas e pela força numérica, assumia o comando. Sob o grito de pão, consolidava-se uma nova realidade, em que a autoridade legítima cederá lugar à pressão imediata das multidões, inaugurando uma era de instabilidade e ruptura com a ordem previamente estabelecida. Entre 1790 e 1791, a Assembleia Nacional concentrou seus esforços em reorganizar a França segundo princípios revolucionários, afastando-se das estruturas políticas e religiosas que sustentavam o país desde seu início. Um dos primeiros alvos foi a Igreja, vista como detentora de grande riqueza e influência sobre a população. Para financiar o Estado e consolidar o poder civil, decidiu-se confiscar todos os bens eclesiásticos, transformando-os em recursos públicos. Em seguida, foi aprovada a Constituição Civil do Clero, que obrigava todos os sacerdotes a jurarem fidelidade à Constituição e à lei civil, isto é, ao Estado revolucionário e não ao Papa. Os padres que aceitaram esse juramento, chamados de juramentados, submetiam sua autoridade espiritual à vontade política da Assembleia, rompendo com a hierarquia da Igreja e a obediência papal. Para os tradicionalistas e fiéis devotos, esse ato era uma traição à fé, pois significava colocar a lei humana acima da lei divina. Os que se recusaram a jurar, os refratários, permaneceram fiéis ao Papa e à tradição da Igreja. Ao fazerem isso, estavam conscientes do risco de perseguição, prisão ou até de morte. Um verdadeiro martírio pela fé. A divisão entre juramentados e refratários era muito além da política, era essencialmente espiritual. Refletia a escolha entre obedecer ao Estado revolucionário ou à autoridade de Deus. Essa cisão teve efeitos profundos em toda a França. O conflito se estendeu às aldeias e famílias, corroendo a unidade social e criando tensões duradouras entre fé e política. Isso foi apresentado como uma reforma administrativa e racionalização do poder estatal, mas na realidade tornou-se um teste de lealdade religiosa, uma secularização forçada que seria uma das grandes características da Revolução. Passaram-se quase 2 anos. Em junho de 1791, a França vivia uma tensão crescente. A Revolução, iniciada 2 anos antes, havia mudado drasticamente a relação entre o trono e o povo. Luís XVI, ainda titular do poder, via-se obrigado a conviver com uma Constituição em formação, restrições ao seu exercício do governo e crescente vigilância sobre cada passo da família real. Paris era agora um espaço hostil, onde a autoridade real se confrontava com a força das multidões e com a legitimidade recém-conquistada da Assembleia. Foi nesse cenário que a família real decidiu tentar uma saída discreta, planejada com cautela. A fuga visava alcançar a fronteira nordeste, onde tropas leais poderiam garantir proteção e abrir caminho para uma negociação que restaurasse a posição do rei. Partindo sob a aparência de uma viagem rotineira, a comitiva viajou durante a noite com mantos e carruagens adaptados para despistar olhares. Mas, na lentidão de uma estrada repleta de aldeias e viajantes, pequenos detalhes traíram o plano. O rei, reconhecido por um carteiro em Varennes, acabou detido. O retorno à capital foi acompanhado de uma crescente comoção. Notícias chegaram a Paris antes mesmo que a família real cruzasse seus portões, e o rumor de traição se espalhou rapidamente. A população, já dividida entre simpatizantes moderados e revolucionários mais radicais, passou a enxergar a monarquia sob um novo prisma. A imagem de Luís XVI como colaborador da nova ordem se desfez, dando lugar à figura de um soberano que rejeitava a subordinação ao povo e à lei. O episódio teve repercussões imediatas e duradouras. Politicamente, a tentativa de fuga acabou minando qualquer possibilidade de conciliação entre o trono e o regime constitucional que acabava de nascer. Moralmente,
destruiu o prestígio do rei, tornando a coroa, embora ainda existente, um símbolo cada vez mais vazio. A partir de Varennes, a confiança na monarquia sofreu um golpe irreversível. Os cidadãos, antes dispostos a aceitar reformas graduais, passaram a questionar a própria sobrevivência do antigo sistema. Assim, o retorno forçado da família real foi, além de um episódio de escândalo e humilhação, um ponto decisivo no processo de transformação política. Representou o enfraquecimento simbólico da autoridade fundada no direito divino e o fortalecimento de novas formas de legitimidade baseadas no discurso da soberania nacional. Na prática, porém, essa nova ordem expressava sobretudo as aspirações políticas de Paris e de seus círculos revolucionários, mais do que um sentimento verdadeiramente nacional. A França, fragmentada em identidades regionais e tradições locais, ainda estava longe de partilhar uma consciência comum de povo. Em julho de 1791, poucas semanas após a frustrada fuga da família real em Varennes, Paris vivia um clima de ansiedade e desconfiança. A tentativa de fuga abalara a imagem do rei e alimentara, entre os círculos políticos e as camadas urbanas mais engajadas, a dúvida sobre a viabilidade da monarquia constitucional. No interior do país, contudo, a maioria da população ainda permanecia distante das discussões revolucionárias. Nesse contexto, grupos republicanos de Paris organizaram uma reunião no Campo de Marte, uma ampla esplanada usada para eventos cívicos e militares, com o objetivo de recolher assinaturas pedindo a destituição do rei e a proclamação de uma república. O movimento, embora anunciado como pacífico e de caráter cívico, refletia a crescente polarização da capital. Clubes políticos, associações populares e cidadãos comuns reuniam-se sob a atenção de uma cidade cada vez mais vigilante e ideologicamente dividida. Faixas eram erguidas, discursos inflamavam os presentes e o rumor de uma nova traição real aumentava o fervor da multidão. Temendo que a manifestação se transformasse em uma insurreição aberta, a Assembleia ordenou à Guarda Nacional, comandada por Lafayette, que dispersasse os participantes e mantivesse a ordem. O confronto, porém, rapidamente saiu do controle. O choque entre civis e soldados culminou em disparos e dezenas de mortes. O episódio que ficaria conhecido como o Massacre do Campo de Marte. O primeiro grande derramamento de sangue entre franceses divididos pela própria Revolução. As consequências foram imediatas e profundas. O massacre ampliou o abismo entre moderados, que buscavam preservar a monarquia constitucional, e radicais, que passaram a defender abertamente o fim da realeza. A unidade que ainda sustentava a revolução foi abalada, e as esperanças de um equilíbrio entre tradição e inovação tornaram-se cada vez mais frágeis. O episódio revelou o caráter cada vez mais violento e incerto da política revolucionária. Um processo, embora conduzido a partir de Paris, começava a redefinir o destino de toda a França. Em abril de 1792, a Assembleia Legislativa, sob forte influência dos girondinos e com o apoio tático dos jacobinos, declarou guerra à Áustria. Logo irei dizer o que são girondinos e jacobinos. Esperai. Mas isso tudo foi uma manobra política. Pretendia-se canalizar as tensões internas e fortalecer a revolução, apresentando o conflito como defesa da liberdade ameaçada. O rei Luís XVI, dividido entre o dever dinástico e o compromisso constitucional, sancionou a medida, talvez na esperança de que uma derrota francesa permitisse restaurar seu poder com auxílio estrangeiro. O gesto, porém, apenas acentuou a desconfiança de muitos, que viam na monarquia um corpo estranho ao novo regime. As primeiras campanhas, travadas nas fronteiras do Nordeste, revelaram o despreparo do exército. Tropas compostas por voluntários entusiasmados, mas mal treinados, e por oficiais ainda leais ao rei, enfrentavam forças austríacas mais experientes. As derrotas, as deserções e os rumores de conspiração alimentaram um clima de pânico, tanto nos campos de batalha quanto nas ruas de Paris, onde a ameaça de uma contra-revolução parecia iminente. Nesse ambiente de medo e desconfiança, novas formas de poder popular se afirmaram. A Comuna Insurrecional de Paris, organizada pelas seções da cidade, passou a exercer funções políticas e administrativas próprias, enquanto o Comitê de Vigilância investigava e punia suspeitos de traição. A capital mergulhava em um estado quase permanente de mobilização, e a revolução, que nascera sob o signo da liberdade, submetia-se progressivamente à lógica da suspeita e do controle. A guerra, que começou como uma defesa
defesa da pátria e dos princípios revolucionários tornou-se um instrumento de radicalização e de coerção interna. O inimigo externo servia de pretexto para a perseguição ao inimigo interno, e a diferença entre segurança e repressão tornava-se cada vez mais difícil de perceber. A França entrava, assim, em guerra não apenas contra potências estrangeiras, mas contra a própria instabilidade gerada por uma revolução que já se devorava por dentro. No verão de 1792, Paris vivia sob crescente tensão. A guerra contra potências estrangeiras, combinada a crises econômicas e políticas internas, transformara a capital em um espaço de vigilância constante e suspeita generalizada. A monarquia ainda existia formalmente, mas seu poder estava esvaziado. Luís XVI perdera o controle sobre a política e sobre parte do exército, enquanto a Assembleia Legislativa e os clubes revolucionários disputavam influência. Fora da capital, contudo, muitos franceses continuavam apegados à religião e à figura do rei, revelando um país ainda profundamente dividido. Nesse ambiente instável, surgiram instituições e milícias que, embora não declarassem oficialmente a república, já agiam como um governo de fato. A comuna insurrecional e as seções populares mobilizavam cidadãos, organizavam a defesa de Paris e exerciam uma autoridade paralela à do poder central. Essa sobreposição de esferas de poder criou o terreno para a explosão da violência que marcaria os primeiros dias de setembro. A violência começou na prisão de Abbaye, onde cerca de 300 prisioneiros, padres, antigos oficiais e civis acusados de conspiração aguardavam o julgamento. Um tribunal improvisado interrogava cada detento sobre sua lealdade à revolução. Uma resposta considerada insatisfatória bastava para decretar a morte, executada a golpes de sabre e baioneta. Em poucas horas, cerca de 150 pessoas foram mortas. Dos conventos e seminários transformados em prisões, a cena repetiu-se. No convento dos Carmelitas, cerca de 115 religiosos foram assassinados. Entre eles, o arcebispo Jean-Marie Dulot de Arles, que se recusou a jurar contra sua consciência. Testemunhas relataram que ele teve o crânio esmagado por um golpe, num gesto que simbolizou a violência e a fúria anticlerical do momento. Em La Fosse, as vítimas incluíram nobres e cortesãos, como a princesa de Lamballe, cuja morte e mutilação foram exibidas diante da multidão. No seminário de Saint-Firmin, 72 pessoas, em sua maioria padres, foram executadas, e nas prisões de Bicêtre, 200 detentos comuns tiveram o mesmo destino. Ao final de apenas 5 dias, Paris contabilizava entre 1.100 e 1.400 mortos, números confirmados por registros contemporâneos. A mecânica das execuções era brutal e impessoal, sem guilhotina nem aparato oficial. Usavam-se sabres, facas e armas improvisadas. Os corpos eram transportados para valas comuns fora dos muros da cidade. Observadores relataram a frieza metódica dos algozes. Sem gritos, sem entusiasmo, apenas o cumprimento rotineiro da violência. O número de vítimas era tão grande que os executores precisavam se revezar por cansaço, numa cena que unia exaustão física e insensibilidade moral. Essa impassibilidade, somada à escala da matança, tornava o horror ainda mais perturbador. Politicamente, o episódio marcou uma virada. Os massacres intimidaram moderados e consolidaram o domínio dos radicais, ao mesmo tempo em que revelaram a fragilidade de qualquer autoridade legal. Do exterior, reforçaram a imagem de desordem e selvageria. Internamente, abriram um caminho para a legitimação da violência como instrumento político. Prenúncio direto do terror. O impacto desses dias foi devastador para a consciência coletiva. Ao mesmo tempo em que eliminavam opositores, os massacres corroíam a própria ideia de justiça que a revolução dizia defender. Revelaram de forma incontornável que quando a ação política se desprende de limites morais, o ideal se converte em justificativa para a barbárie e a liberdade em mera retórica para o poder. Os massacres de setembro haviam revelado até que ponto a revolução podia devorar seus próprios princípios em nome da segurança. Poucos meses depois, o mesmo impulso que varrera os inimigos invisíveis da República voltou-se contra o símbolo mais visível do antigo regime, o rei.
Na manhã de 21 de janeiro de 1793, Luís XVI foi conduzido da prisão do Templo à Praça da Revolução. O percurso, ladeado por tropas e por um silêncio tenso, refletiu o peso de um instante que encerrava a história da monarquia francesa até então. Julgado pela Convenção Nacional sob a acusação de traição, o rei fora condenado à morte por uma diferença mínima de votos. Sinal da hesitação que ainda dividia os próprios revolucionários diante do gesto extremo de eliminar o soberano. A execução ocorreu em público sob um céu cinzento e frio. Diante de uma multidão contida, a guilhotina, instrumento da nova justiça igualitária, substituiu o trono como centro visível da autoridade. Luís XVI manteve a compostura até o fim. Voltando-se para a multidão, ergueu a voz e declarou: "Morro inocente de todos os crimes que me imputam. Perdoo aos autores da minha morte e peço a Deus que meu sangue não recaia sobre a França." O general Santerre, temendo comoção popular, ordenou que os tambores redobrassem o toque, abafando as palavras do rei. O corte foi rápido, e o silêncio que se seguiu pareceu encerrar uma era, mais do que uma vida. A república já havia sido proclamada meses antes, mas a morte do monarca deu forma concreta à ruptura. O gesto, apresentado como libertação, revelou também a fragilidade de um Estado que, ao negar sua antiga base espiritual, passava a depender apenas da vontade humana, mutável, conflituosa e sujeita à força das circunstâncias. A execução de Luís XVI foi, portanto, menos um triunfo da soberania popular do que um ponto de inflexão moral. Ao decapitar o rei, a revolução decapitou também o princípio de limite que o trono representava. Dali em diante, o poder não teria mais figura nem freio, apenas oscilação entre ideias e violência. Entre março de 1793 e o começo de 1796, a França viveu talvez a mais cruel de suas guerras internas. No interior do país, na região agrícola da Vendéia, uma multidão de camponeses, artesãos e pequenos senhores rurais se levantou em armas contra o governo revolucionário instalado em Paris. O estopim foi o alistamento militar obrigatório, decretado pela Convenção Nacional para sustentar as guerras contra as monarquias europeias. Mas o que realmente inflamou o levante não foi o recrutamento em si, foi o ataque sistemático à religião, que sustentava a vida moral das aldeias. Desde a Constituição Civil do Clero, em 1790, o governo havia colocado a igreja sob o controle do Estado. Padres que se recusavam a jurar fidelidade à revolução, os chamados refratários, foram perseguidos, presos ou obrigados a celebrar missas em segredo. Na Vendéia, onde a devoção à Virgem Maria e o apego à tradição católica eram muito fortes, essa mudança foi sentida como uma profanação. Quando os emissários de Paris chegaram para recrutar jovens e fechar paróquias, o povo respondeu com armas improvisadas, foices, espingardas velhas e crucifixos erguidos como bandeira. O movimento cresceu rapidamente, sob a liderança de figuras como Jacques Catelinot, um cocheiro piedoso conhecido por sua humildade e coragem, e Henri de la Roche-Jacquelin, um jovem nobre de apenas 20 anos. Formou-se o exército católico e real. O próprio nome mostrava o espírito do Levante. Lutar por Deus e pelo rei. A bandeira branca, com o Sagrado Coração de Jesus, virou símbolo dos insurgentes, marcando cada batalha com a união entre fé e monarquia. Nos primeiros meses, os vendéanos tiveram vitórias inesperadas. Tomaram cidades como Cholet, Saumur e Fontenay, capturando armas e munições do exército republicano. Em várias localidades, restabeleceram o culto católico, proibido pelos revolucionários, e chamaram de volta os padres refratários para celebrar missas públicas. Paris, alarmada, reagiu com brutalidade. O governo criou colunas móveis de soldados, conhecidas como colunas infernais, encarregadas de purificar a região. A palavra, nos relatórios militares, significava exterminar. Entre o fim de 1793 e 1794, essas forças varreram a Vendéia. Aldeias foram incendiadas, plantações destruídas, populações inteiras executadas por suspeita de apoiar os rebeldes. Mulheres e crianças eram mortas junto com os combatentes, e muitos prisioneiros foram afogados em massa no rio Loire.
episódios conhecidos como as Noyades de Nantes, conduzidas pelo comissário revolucionário Jean-Baptiste Carré. A própria Assembleia em Paris recebeu a notícia de que a Vendéia não existe mais. Em certos lugares, as tropas lançaram sal sobre os campos devastados, como se quisessem selar a terra para sempre, impedindo que dela voltasse a brotar qualquer vida. Os relatos mais sombrios vieram depois. Testemunhos e registros oficiais afirmam que, em Nantes e Angers, a pele dos mortos foi usada para fabricar objetos, cintos, calças, capas e luvas, destinadas a oficiais republicanos. Esses fatos, embora ainda debatidos, constam em arquivos e relatórios militares da época, e mostram o grau de desumanização que o conflito alcançou. A guerra foi a tentativa deliberada de apagar um povo, sua fé e sua memória. Os números variam, mas as estimativas mais equilibradas falam em 150 mil a 250 mil mortos, numa região com pouco mais de 800 mil habitantes, uma proporção devastadora. Vários historiadores, especialmente os mais recentes, descrevem o episódio como um genocídio de motivação política e religiosa, mesmo que a palavra não existisse na época. O objetivo não era apenas vencer militarmente, mas aniquilar um modo de vida. Apagar a lembrança de uma França que ainda se ajoelhava diante do altar e reconhecia um rei e um deus acima das leis humanas. Mesmo derrotada militarmente, a Vendéia se tornou o símbolo da resistência da velha ordem, da França católica e camponesa que não se via representada na República das Luzes e da Razão. Contraste entre os valores revolucionários e os da tradição apareceu ali de forma trágica e irreconciliável. A revolução que proclamava liberdade e igualdade mostrou na Vendéia o rosto implacável do poder. Ao final da guerra, em 1796, o campo estava em ruínas, mas a lembrança dos mártires continuava viva. Cruzamentos voltaram a marcar os cemitérios, e muitos camponeses guardaram em segredo as relíquias dos que haviam morrido pelo Sagrado Coração e pelo rei. A República, nascida sob o signo da razão, teve de encarar ali a evidência de que a França antiga, a da fé, da hierarquia e da terra, ainda resistia nas almas, mesmo quando tudo ao redor havia sido consumido pelas chamas. Enquanto a guerra civil devastava a Vendéia, em Paris, o poder passava das mãos dos moderados para as dos radicais. A Revolução Francesa deixava de ser um movimento coeso e transformava-se em um cenário de disputas entre grupos que reivindicavam, cada um à sua maneira, a defesa da liberdade. Os girondinos, então, como eu disse que explicaria, os girondinos, em sua maioria advogados e representantes das províncias, defendiam uma república descentralizada, baseada na lei e na propriedade. Eram favoráveis à guerra contra as monarquias estrangeiras, mas receavam a instabilidade provocada pela ação popular. Consideravam que a revolução deveria ser guiada pela razão e pelo respeito à ordem legal. Os jacobinos, liderados por Robespierre, Saint-Just e Couthon, valorizavam a virtude cívica e a moral pública como fundamentos do novo regime. Acreditavam que a sobrevivência da República exigia firmeza e, em certos casos, o uso da força. Próximos a eles, os Cordeliers, representados por Danton, Marat e Desmoulins, expressavam posições mais populares e combativas, utilizando a imprensa e os comícios como instrumentos de mobilização política. Apesar das diferenças, esses grupos partilhavam a convicção de que o antigo regime, baseado na monarquia, na religião e nos privilégios de nascimento, precisava ser superado. Divergiam, porém, quanto aos meios e a velocidade desse processo. Com o agravamento das tensões, a rivalidade entre girondinos e jacobinos resultou em perseguições e execuções. Os moderados foram acusados de traição e a guilhotina passou a simbolizar a justiça revolucionária. Nesse contexto, foi criado um órgão encarregado de garantir a defesa da revolução e de concentrar o poder em nome dela, o Comitê de Salvação Pública. Entre 1793 e 1794, a Revolução Francesa atingiu o ápice de suas tensões. Aquilo que nascera como promessa de liberdade passou a se confundir com a exigência de controle absoluto. Foi nesse contexto que se criou o Comitê de Salvação Pública, órgão dotado de poderes extraordinários, encarregado de salvar a República das ameaças externas e internas que a cercavam. À sua frente destacaram-se Maximilien de Robespierre, Louis-Antoine de Saint-Just e Georges
Couthon, homens de convicções inabaláveis, que viam na política não apenas um exercício de governo, mas um instrumento de regeneração moral. Para eles, administrar era purificar, e o poder uma forma de pedagogia cívica. A França encontrava-se em guerra contra as monarquias europeias, enfrentava insurreições internas, como a da Vendéia, e sofria com a escassez e o descontentamento urbano. Diante desse quadro, o comitê concentrou a autoridade em suas mãos, suprimindo na prática os freios institucionais que limitavam o poder. Os tribunais ordinários foram substituídos por tribunais revolucionários e a lei passou a ser interpretada segundo o critério da virtude pública. A liberdade, antes entendida como o direito de resistir ao abuso, tornou-se instrumento de vigilância e coerção. A guilhotina, erguida como símbolo de igualdade, tornou-se o emblema de uma justiça que purificava através da morte. Robespierre formulou a célebre doutrina segundo a qual a virtude sem o terror é impotente. O terror sem a virtude é destrutivo. Tal princípio, apresentado como equilíbrio, legitimou um regime que controlava gestos, palavras e até o silêncio. Bastava uma suspeita para que um cidadão fosse denunciado, julgado sumariamente e condenado. O medo substituiu a confiança. O zelo moral, em vez de elevar, sufocou. O discurso político reduziu-se a fórmulas e slogans. Falar em nome da pátria tornou-se prova de pureza e discordar um sinal de culpa. Durante algum tempo, o comitê logrou restaurar certa ordem. As fronteiras foram defendidas, a economia reorganizada e as revoltas contidas. Mas a paz obtida pelo medo raramente é duradoura. O ideal de regenerar o homem pela razão degenerou em desconfiança permanente. Em nome da virtude, extinguiu-se o arrependimento. Em nome da razão, calou-se a consciência. Em 1794, o terror alcançou sua forma mais ampla. Já não se tratava apenas de eliminar inimigos visíveis, mas de moldar a consciência da nação. A revolução, desgastada por anos de guerra e instabilidade, procurava agora sua legitimidade no domínio moral. Sob a liderança de Robespierre, o comitê passou a regular não apenas as ações, mas também as ideias. O discurso político foi medido por padrões morais rígidos, e toda moderação passou a ser vista como tibieza ou traição. O poder civil assumiu contornos quase sacerdotais. Convencido de ser o intérprete da virtude republicana, Robespierre instaurou um novo culto, substituindo o altar pela tribuna, a confissão pela delação e a fé pessoal pela adesão cívica. O vínculo entre moralidade e transcendência, outrora sustentado pela religião e pelos costumes, deu lugar a uma moral de Estado fundada sobre a vigilância e a coerção. A obediência tornou-se um ato de fé política e a suspeita uma forma de devoção. Assim, Robespierre instaurou o culto ao Ser Supremo. Em meio ao fervor revolucionário que tomava Paris, surgiu um movimento que buscava não apenas reformar a sociedade, mas redefinir o próprio sentido do sagrado, a chamada descristianização. Conduzida por comissários e apoiada por setores mais radicais da convenção, espalhou-se das cidades para o campo, atingindo paróquias, mosteiros e catedrais. Igrejas foram fechadas, sinos derretidos, cruzes arrancadas dos cemitérios e imagens veneradas por séculos foram destruídas ou profanadas. Na capital, a Catedral de Notre-Dame, coração espiritual da França, foi transformada em templo da razão, símbolo de uma nova fé civil que pretendia substituir o culto a Deus pelo culto ao homem. O movimento dizia libertar o povo da superstição, mas, na prática, trocava uma antiga ordem espiritual por um sistema moral e simbólico completamente novo. Festas cívicas se multiplicaram nas praças públicas, imitando antigos ritos religiosos com alegorias de liberdade e virtude. A razão, erguida como um novo princípio absoluto, tentava ocupar o lugar da transcendência, e o altar transformou-se em tribuna. Em nome da regeneração moral da nação, tentava-se criar uma nova liturgia sem mistério, em que o homem celebrava a si mesmo. O movimento, embora curto, revelou as tensões mais profundas da Revolução. O desejo de pureza política combinada com a negação das antigas referências espirituais. Era uma guerra entre duas visões de mundo. Uma que reconhecia a dependência humana diante de algo superior e outra que via na razão a medida de todas as coisas. O chamado culto do Ser Supremo, criado em 1794, nasceu da tentativa de Robespierre de devolver à Revolução um sentido moral e espiritual, depois que todos os vínculos religiosos haviam sido rompidos. Após o radicalismo do culto da razão, com suas profanações e festivais de descristianização, ele acreditava que o povo precisava de uma fé pública, racional e cívica, capaz de inspirar virtude sem depender da Igreja. Por isso, proclamou a existência de um Ser Supremo e da imortalidade da alma como bases éticas
da República. O ideal, porém, acabou se tornando um espetáculo. No dia 8 de junho de 1794, uma grande cerimônia aconteceu no Campo de Marte. O artista oficial da Revolução, Jacques-Louis David, criou o cenário. Colinas artificiais, estátuas alegóricas, fumaça teatral e flores pintadas. Robespierre, vestido de azul celeste, conduziu o ritual como sumo sacerdote da nova fé, acendendo uma tocha para queimar figuras do ateísmo e do egoísmo, revelando por trás delas a imagem simbólica da sabedoria. A cena, no entanto, causou estranheza. O gesto, pensado para exaltar a razão e a virtude, acabou lembrando mais uma paródia das cerimônias antigas do que um rito sério. O culto que queria reconciliar a revolução com o sagrado tornou-se, no fim, um símbolo de sua impossibilidade. A imagem de um tempo que, ao rejeitar a antiga fé, ainda sentia a falta dela. Em 27 de julho de 94, que no calendário revolucionário era o 9 de Thermidor, o terror chegou ao seu limite. Robespierre, que durante meses dominou o Comitê de Salvação Pública e governou a França com medo e punições em nome da virtude, começou a perder o apoio até dos aliados. Os deputados tinham medo de que qualquer palavra pudesse ser vista como traição e levá-los à guilhotina. O medo, que antes era arma dos jacobinos, agora se voltava contra quem o criara. Naquele dia, na Convenção Nacional, Robespierre tentou falar, mas foi interrompido várias vezes, acusado de querer criar uma ditadura moral e religiosa com o culto do Ser Supremo. Ele se viu sozinho, abandonado por quase todos. Durante a madrugada, foi preso junto com Saint-Just, Couthon e outros membros do comitê. Tentaram resistir na sede da prefeitura de Paris, mas as tropas da convenção cercaram o prédio. No confronto, Robespierre foi ferido no maxilar, talvez tentando se matar, talvez por um tiro de um guarda. Na manhã seguinte, 28 de julho, ele foi levado à guilhotina sem julgamento. Junto com ele foram executados 21 companheiros. A multidão, antes temerosa e silenciosa, não reagiu. Mais uma vez, a revolução havia eliminado seus próprios líderes. O fim de Robespierre marcou o fim do terror, mas não da revolução. O poder voltou para grupos mais moderados. Paris, exausta, buscou alguma estabilidade. Mas, por baixo da superfície, continuava a mesma tensão entre ordem e ruptura, entre a promessa de liberdade e a falta de um centro moral capaz de sustentá-la. Entre 1795 e 97, a França entrou em um novo ciclo de violência chamado Terror Branco, que aconteceu depois da queda de Robespierre e do fim do regime jacobino. O país, ainda marcado pelos excessos do terror anterior, estava dividido entre a vontade de ter estabilidade e o desejo de vingança. A morte dos líderes revolucionários não trouxe paz, só transferiu o poder e a raiva para outras mãos. Em várias cidades, principalmente no sul e no oeste, grupos de monarquistas, moderados e antigos opositores dos jacobinos começaram perseguições, prisões e execuções rápidas. Marsella, Lyon e Avignon se tornaram centros dessa retaliação, onde multidões invadiam prisões e matavam antigos membros dos clubes revolucionários. Muitos que antes aplaudiam a guilhotina agora sofriam o mesmo destino, embora sob bandeiras diferentes. O governo instalado em Paris não mandava diretamente as violências, mas também não as impedia. Via nelas uma forma de enfraquecer a ameaça popular e reforçar o poder dos proprietários e das classes médias. O terror branco não teve a organização do anterior, mas seguiu a mesma lógica moral invertida. Cada grupo que chegava ao poder acreditava estar agindo em nome da justiça e da regeneração da nação, e via na eliminação do inimigo o caminho para restaurar a ordem. A França parecia presa a um ciclo em que o poder mudava de lado, mas a violência continuava sendo usada como forma de purificação política. No fundo, o período mostrou o cansaço de uma sociedade que, ao destruir suas antigas referências religiosas e hierárquicas, já não tinha nenhum princípio comum capaz de conter o ódio ou reconciliar vencedores e vencidos. O terror branco, embora menos organizado e ideológico que o de 1793, provou que a ferida aberta pela revolução não se curava com vingança, só se aprofundava. O nome do regime mudou, mas o país continuava buscando, em meio à instabilidade, uma ordem que parecia cada vez mais distante.
Ainda em 1795, depois da queda de Robespierre e do fim do terror, a França tentou se reorganizar com novas regras. A Convenção Nacional criou a Constituição do ano 3, que queria encerrar a época das perseguições e trazer estabilidade, agora sob o comando de um regime chamado Diretório. Nesse sistema, o poder executivo ficava dividido entre 5 diretores, escolhidos por um legislativo com 2 câmaras, justamente para evitar que uma pessoa tivesse o poder absoluto, como nos tempos dos jacobinos. Em Paris, ainda marcada pelos anos de violência e escassez, o povo via no novo governo a promessa de dias mais tranquilos. Mas a realidade era difícil. A França ainda estava em guerra com as monarquias europeias. As contas do governo estavam em desastre e o preço do pão continuava alto, fazendo a população oscilar entre cansaço e revolta. O diretório começou, então, cercado de desconfiança. As instituições tentavam passar uma aparência de legalidade, mas o poder real acabava ficando nas mãos do exército. Generais ambiciosos como Hoche e Bonaparte eram usados pelo governo para se manter firme, já que a legitimidade política sozinha não bastava. Entre conspirações monarquistas e revoltas populares, os diretores governavam com decretos de exceção e fraudes eleitorais, mantendo o país num ciclo de instabilidade que a revolução dizia querer acabar. Em 1796, a França ainda sentiu o peso das contradições deixadas pelo terror e pela instabilidade do diretório. O país, cansado de anos de revoltas e guerras, começou a ver surgir um novo tipo de insatisfação, não ligado a monarquistas ou religiosos, mas a um desejo radical de igualdade social que crescia entre antigos jacobinos e trabalhadores urbanos. Foi nesse contexto que Gracchus Babeuf, funcionário público e jornalista, organizou o que ficou conhecido como a Conspiração dos Iguais. O movimento se concentrava em Paris, onde Babeuf e seus aliados, inspirados pela ideia de acabar com a propriedade privada e criar uma comunidade de bens compartilhados, montaram uma rede secreta de cartas e propaganda. O plano deles era derrubar o diretório, criar uma república totalmente igualitária, com economia controlada pelo Estado e eliminação das diferenças sociais. As autoridades, avisadas por denúncias, reagiram rápido. Em maio daquele ano, Babeuf e seus principais colaboradores foram presos, e a conspiração foi desfeita antes de acontecer. No julgamento, em Vendôme, Babeuf e Darté foram condenados à morte, tornando-se, para alguns, símbolos de uma utopia revolucionária. Apesar de curta, a repressão mostrou algo novo e preocupante. Mesmo depois de destruir antigas estruturas sociais e religiosas, a revolução continuava a gerar movimentos ainda mais radicais. Ao afastar-se de qualquer princípio superior ou referência tradicional, abria caminho para novas experiências políticas que tentavam, pela força, substituir aquilo que antes se sustentava por convicção e costume. Entre 96 e 99, enquanto o diretório enfraquecia por causa da corrupção e da desordem, o nome de Napoleão Bonaparte começava a se destacar como símbolo de eficiência, disciplina e glória militar. O jovem general corso, formado em artilharia e moldado pelas guerras revolucionárias, ficou responsável pelas campanhas da França na Itália, uma frente decisiva para o equilíbrio de poder na Europa. Na primavera de 1796, comandando um exército mal equipado, Napoleão reorganizou as tropas, impôs uma disciplina rígida, começou uma sequência de vitórias rápidas sobre os austríacos e seus aliados. A conquista de cidades como Milão e a assinatura do Tratado de Campo Fórmio, em 97, reforçaram sua fama de estrategista brilhante, capaz de transformar o caos revolucionário em sucesso militar. Com essas vitórias, a França ampliou o território e influência, e Napoleão se tornou um novo ponto de união em meio à fragmentação política do país. Em 1798, buscando enfraquecer a Inglaterra e abrir novas rotas comerciais, o diretório autorizou a expedição ao Egito. Apesar das dificuldades e de derrotas navais, a campanha projetou uma imagem quase lendária de Napoleão. Sua presença entre soldados e estudiosos, combinada às descobertas científicas e à exploração das ruínas antigas, criou a aura de um herói civilizador, um líder que unia poder militar e espírito racional. Ao voltar à França, em 1799, Bonaparte encontrou um governo desacreditado e uma sociedade cansada das promessas revolucionárias. Sua popularidade, construída no campo de batalha e reforçada pela propaganda, o colocou em posição única. Era visto como o único capaz de restaurar a estabilidade. Napoleão deixou de ser apenas um general vitorioso e passou a encarnar para o povo e para a elite a esperança de uma ordem que unisse força, razão e autoridade, depois de anos de desordem e convulsão.
Em novembro de 1799, no que o calendário revolucionário chamava de 18 de Brumário, um novo golpe de Estado acabou com o diretório e, simbolicamente, encerrou o ciclo iniciado 10 anos antes. A ideia partiu do abade Emmanuel Sieyès, importante figura da Revolução, que via em Napoleão Bonaparte o líder ideal para restaurar a autoridade e reorganizar um Estado paralisado por divisões internas, corrupção e perda de legitimidade. O plano era transferir o poder dos diretores e das assembleias para um governo mais centralizado, com o pretexto de proteger a República das ameaças internas. Napoleão, com prestígio conquistado nas campanhas militares, aceitou o papel decisivo. O exército ocupou pontos estratégicos de Paris e os deputados foram pressionados a aprovar uma nova constituição que criava o consulado, com 3 cônsules, entre os quais Napoleão rapidamente se destacou como o verdadeiro líder. O diretório foi dissolvido sem grande resistência e a França entrou em uma nova fase, o consulado. A revolução, que havia começado prometendo liberdade e igualdade, terminava sob um poder pessoal e disciplinador. O país, cansado de instabilidade e excessos, aceitou a mudança como uma promessa de ordem e continuidade. O golpe de Brumário fecha a revolução. Depois de anos de experimentos políticos e convulsões sociais, a França parecia buscar novamente uma autoridade unificadora. É interessante pensar que se Luís, o Delfim da França, pai de Luís XVI e filho de Luís XV, tivesse se tornado rei, provavelmente as coisas teriam sido completamente diferentes. Para entender por que a Revolução aconteceu e por que aconteceu dessa forma, é importante notar como era a monarquia antes da Revolução. A monarquia, com o passar do tempo, decaiu grandemente. O Palácio de Versalhes foi construído já nesse período de decadência. Para entender todas as razões por trás disso, seria necessário que pegássemos desde os primórdios da monarquia francesa e destrinchássemos como, gradualmente, essa monarquia foi do mais baixo para o mais alto e do mais alto para a maior decadência. Mas isso e todos os outros motivos, tanto históricos quanto filosóficos e religiosos, por trás dessa revolução, dariam não um vídeo curto como esse, mas talvez vários vídeos de muitas horas. E como o objetivo não é ser tão extenso, espero que entendam e procurem por si próprios as razões por trás disso tudo. Espero que esse vídeo tenha servido como uma boa introdução.